Tendo dito tudo isso, vamos lá ver a nossa questãozinha. Vamos ver se a gente consegue fazer essa questão. Questão número 145 de 2019. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo do método? O primeiro passo do método é você começar pelo comando da questão. O comando da questão nada mais é do que a questão te pede. E isso geralmente está na última frase. Então vamos lá. O jogador J1, é o que está dizendo aqui, ó, venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de ataque de seu oponente era... Opa, olha só. Então, olha só, isso aqui é o comando da questão, tá? A gente vai ter que destrinchar esse comando da questão. A gente dá uma olhada nas alternativas, a gente vê que só tem números inteiros, números naturais aqui, ó, 112, 88, 60, 28 e 24. Agora só, o que ele está me falando aqui? Ó? O que ele quer no problema? Ele quer a diferença entre... Lembrando, quando ele fala diferença, é uma subtração, mas é uma subtração na ordem em que é citado. Variação, não, na variação é o último citado menos o primeiro, mas a diferença é o primeiro citado menos o segundo. Então vamos lá, porque a diferença entre a força de ataque, entre a sua força de ataque. Então olha só, ele está querendo isso daqui, ó. A diferença entre a força de ataque do jogador 1, né? Na verdade, vou botar um FA aqui, que é força de ataque, né? Força de ataque do jogador 1 e a força de defesa de seu oponente. Então, menos a força de defesa do oponente jogador 1. Então, vou botar JO, que é o J oponente. Tudo bem? Beleza. Então, é isso aqui que ele quer saber. É isso daqui que ele quer saber na questão. E é atrás disso, na verdade, né? Desculpe. É atrás disso daqui que eu vou na questão. Tudo bem? A diferença entre a força de ataque do jogador 1 e a força de defesa do jogador oponente. Lembrando que o jogador 1 venceu, né? O jogador 1 venceu. Beleza. Agora, o segundo passo do método é eu associar o comando da questão a algum dado que seja claro, que esteja visível ali para mim. Pode ser uma tabela, um gráfico, uma figura, uma fórmula. Só que ali, olhando assim para a questão, eu não consigo ver nada. Então, o que eu faço? Eu vou para o terceiro passo, que é justamente a tradução da questão como um todo. Eu acabei de fazer a tradução do comando da questão ali, que é aquilo que ele pede, né? Essa diferença que ele está me pedindo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desde o início da questão e vou traduzir toda ela. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que entender a questão como um todo. Indo lá para o início, em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. Então, vamos lá. Dois parâmetros importantes do jogo. O que é? Nível e experiência. Esses são os dois parâmetros importantes do jogo, dos quais dependem as forças de defesa e ataque do participante. A força de defesa de cada jogador, força de defesa, então, de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então, olha só, primeiro bloco de informação é esse que eu vou colocar aqui, ó. A força de defesa de cada jogador. Então, vamos lá, vamos escrever isso aqui, ó. A força de defesa, vou chamar FD de defesa, de cada jogador, é diretamente proporcional. O que é diretamente proporcional? Quando ele fala isso, é porque tem uma constante multiplicando as grandezas que são diretamente proporcionais. Então, vamos lá, diretamente proporcional, então isso aqui, essa força de defesa vai ser igual a um KD, que é uma constante de proporcionalidade, que eu não sei quanto é, KD, proporcional ao seu nível, então vamos, vezes N, vezes ao quadrado de sua experiência. E proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então, vou chamar a experiência de E e vou botar E ao quadrado aqui porque é proporcional ao quadrado da experiência. Então, o que ele falou aqui para mim? Traduzindo isso aqui, ó. Eu traduzi tudo que ele falou, que estava em português, para uma linguagem matemática. A força de defesa é igual
é igual, né, ao KD, que é um constante de proporcionalidade, vezes o nível, vezes a experiência ao quadrado. Isso aqui equivale a dizer que a força de defesa é diretamente proporcional ao nível e diretamente proporcional também ao quadrado da experiência. Esse KD, ele garante essa proporcionalidade. KD é nada mais, nada menos do que a constante de proporcionalidade. Caramba, desculpe que a câmera balançou aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui, calma aí. Esse KD é a constante de proporcionalidade. Beleza, vamos continuar a frase, olha aqui, ó. Enquanto sua força de ataque é diretamente também proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, vamos escrever agora a força de ataque. É diretamente proporcional, só que agora a constante de proporcionalidade é outra. Então, aqui não vai ser mais KD, é KA, né? A constante de proporcionalidade do ataque. Diretamente proporcional à sua experiência. Então, é K vezes E, vezes diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, é N ao quadrado. Tá? Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1. Ó, inicia o jogo no nível 1, eu circulo os números, com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Então, vamos escrever isso daqui, ó. Olha só um detalhe. Eu consigo saber quanto é o KD, a constante de proporcionalidade? Não, a questão não me deu. De cara, não. Eu consigo saber quanto é o KA, constante de proporcionalidade do ataque? Também não. Mas, com esses dados que ele acabou de me dar, eu vou conseguir. Olha só, os jogadores iniciam o jogo nível 1 e experiência 1 e possuem força de ataque 2. Então, olha só que eu posso escrever, ó. A força de ataque, ó. Isso é para a gente descobrir as constantes de proporcionalidade. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou escrever aqui constantes. Opa, escrevi tudo errado aqui. Constantes de proporcionalidade. Como é que eu vou descobrir essas constantes de proporcionalidade? Primeiro, olha só, FD, a força de defesa, ela começa com 1, ó, que está me dizendo aqui. Então, eu posso dizer que 1 é igual ao KD, que é a constante de defesa, vezes, começa com que nível? Nível 1 e experiência 2, 1 ao quadrado. Olha só, eu só peguei essas variáveis aqui e fui colocando de acordo com o que ele foi me dando. Olha aqui, ele me disse que o nível inicial, primeiro, ele me disse que a força de defesa inicial era 1. O nível inicial é 1 e a experiência inicial era 1. Então, substituir aqui nessa primeira fórmula e aqui com isso eu descubro que KD vai ser igual a 1. Aqui, ó. KD, constante de proporcionalidade da defesa, é igual a 1. Primeira constatação que eu tirei, certo? Agora vamos atrás do KA. Vamos atrás do KA aqui. Quanto é a força de ataque? A força de ataque inicial é 2. E cuidado, porque olha aqui, ó, eu escrevi as fórmulas começando pela defesa e depois fui para o ataque. E aqui ele primeiro me deu a força de ataque e depois a força de defesa. Cuidado para não confundir na hora da prova, isso é importante. Então vamos lá. O que eu tenho que colocar aqui? Ó? A força de ataque, então inicial, é 2. 2 é igual a KA vezes, quanto é a experiência no início da prova? 1. Então, vai ficar 1 vezes o nível também é 1 ao quadrado. Olha aqui, ó. 1 vezes 1 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 1 dá 1, então meu KA é 2. A constante de proporcionalidade é 2. A constante de proporcionalidade do ataque é igual a 2. Certo? Beleza. Já tenho K1 e K2, então agora eu já tenho as forças de defesa e as forças de ataque, as fórmulas das duas forças de defesa e ataque, certo? Beleza. Vamos continuar lendo agora. Ó. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência.
Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se, então, a força de ataque, olha só a comparação, a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado. E vence o desafio, e vence o confronto, aquele cuja força for maior. Então, olha só, eu tenho que comparar a força de ataque com a força de defesa. Qual dos dois é maior? Quem for maior, leva o confronto, vence o confronto. Tá? O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Isso aqui talvez seja importante. Aumenta seu nível em uma unidade, apesar de que o que ele está me pedindo aqui eu já sei. É a diferença entre a força de ataque de um jogador e a força de defesa de outro jogador. Então, vamos lá. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Beleza. Durante um jogo, jogador 1 de nível 4, experiência 5, nível do jogador 1, 4 e experiência 5, irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. E aí ele pede para saber a diferença entre a força de ataque do jogador 1 e a força de defesa do jogador oponente, que agora eu já sei que esse jogador oponente é justamente o jogador 2. Então, como é que eu vou fazer essa questão aqui? Ó? Assim, ó, da seguinte forma. Primeiro, eu tenho que achar a força de ataque do jogador 1. Então, vamos lá. A força de ataque do jogador 1, FAJ1, vai ser igual a quem? Olha aqui a fórmula da força de ataque, está aqui embaixo, cuidado. Vai ser o KA, quanto é meu KA? 2 vezes a experiência, quanto é a experiência? Está nesse parágrafo aqui, ó. A experiência do jogador 1 é 5. Vamos lá. Vezes 5 vezes o nível ao quadrado. O nível do jogador 1 era 4. Então, vezes 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 5 é 10. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 10, 160. Essa é a força de ataque do jogador 1. Tá? O jogador 1 ficou meio esquisito aqui. Deixa eu melhorar aqui. J1. Beleza? Agora, o que a gente precisa? A gente precisa da força de defesa do jogador 2. É o que a gente vai fazer. FDJ2. Força de defesa do jogador 2. Essa força de defesa do jogador 2, onde está a fórmula? Está aqui, ó. KD, quanto é o KD? 1. Então vai ficar 1 vezes o nível do jogador 2, né? O nível do jogador 2 é 2, então eu boto 1 vezes 2, vezes a experiência do jogador 2. A experiência do jogador 2 é 6. Então, vezes 6 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. 36. Então, eu posso fazer também 2 vezes 6 vezes 6. 2 vezes 6, 12 vezes 6, 72. Então, a força de defesa do jogador 2 é 72. Então, para eu resolver essa conta, para eu resolver a questão que eu preciso é isso daqui, fazer 160 menos 72. 160 menos 72. Posso armar minha continha do lado, né? Vou fazer aqui, ó, 160 menos 72. Vamos ver quanto vai dar. 10 menos 2, 8. Esse 6 teve que emprestar, ficou 5, né? 15 menos 7 dá 8, né? 15 menos 7 dá 8. Esse 1, como emprestou, fica 0. Então, minha resposta aqui, desculpe, deixa eu colocar de azul, vai ser igual, e a resposta de vermelho ser igual a 88. E isso eu encontro na letra B de bola. Isso foi o que a questão me pediu. Tudo bem? Apesar de ter uma quantidade significativa de dados, essa questão aí, eu não faria essa questão de primeira na prova, eu pularia na primeira instância. Mas eu consideraria essa questão média, ou seja, eu faria ela no segundo momento. Por que média? Não pelo nível de dificuldade de interpretação, mas talvez pela quantidade de dados, por não ter um gráfico ali para me ajudar, ou uma fórmula, ou uma tabelinha. Ou seja, a informação eu vou ter que ficar pescando ali até resolver.
né? Existem erros, problemas que pode acontecer de falta de atenção, eu errar nessas fórmulas aí. Então, por isso que eu ia deixar essa questão para um segundo momento, tá? Porque essa questão não me garantiria tanta pontuação logo no início da prova. Então, beleza. Já vimos a primeira questãozinha. Lembrando que esse tipo de questão ele já te aproxima demais dos 847 pontos em matemática no Enem, tá? Olha só o que eu fiz aqui. Eu organizei tudo por blocos. Eu estou organizando todas as informações por blocos, ou seja, eu leio uma frase ou parte de uma frase e construo uma equação. Depois, parte de outra frase, construo a equação. Eu fiz isso inclusive com o enunciado. Eu li o enunciado, li as alternativas e já construí a equação. Isso facilita o meu entendimento, tá bom? De todo. E a organização dos dados para eu conseguir resolver a questão. Beleza.